Você não relaciona as tabelas de qualquer forma. Tem um procedimento que você deve fazer para que o relacionamento seja feito de forma 100% efetiva. Olá, tudo bem? Eu sou o Igor Nery, seja muito bem-vindo a esse vídeo e você está prestes a assistir um dos melhores momentos da nossa live que acontece toda quarta-feira aqui no canal. Eu tenho uma dica para que você consiga aproveitar esse conteúdo da melhor maneira possível. O papo é o seguinte, a gente tem um grupo lá no Telegram chamado Tribo Mamba. O que é Telegram na verdade? O Telegram, ele é como se fosse um WhatsApp onde eu posso te enviar vídeos, conteúdos e tirar algumas coisas que estão aqui na minha cabeça e transferir, compartilhar contigo. Mas por que a gente escolheu o Telegram, né, de fato, para poder fazer essa conexão com você? Por dois motivos básicos. Primeiro, eu consigo me comunicar de maneira mais fácil contigo, consigo compartilhar até alguns projetos que eu estou fazendo no meu dia. E segundo, eu quero estar próximo de você para que você consiga implementar Power BI na tua empresa, na tua rotina de trabalho, que você consiga ser promovido, ganhar mais dinheiro. E eu quero estar contigo por todo o processo. E para você entrar no nosso grupo é bem simples. Tudo que você precisa fazer é vir aqui no link que está aqui na descrição, clicar, entrar para o nosso grupo no Telegram e acompanhar a gente por essa jornada, fazer parte da nossa tribo de fato. Então, fica com o conteúdo aí, dá like no vídeo e vamos para cima. Eu quero relacionar essa coluna aqui, ó, COD, tá? Essa coluna COD com essa outra coluna. Vamos imaginar que seja isso, tá? E aí o que é que vai acontecer? O Power BI ele vai te fazer algumas perguntas. Essas perguntas aqui, cardinalidade, direção do filtro cruzado e ativar este relacionamento, são três propriedades essenciais de relacionamento. Vamos imaginar o seguinte, quando você tá lá na balada, né? Você tá lá dançando, tomando uma cervejinha, tomando um vinho, um gin, não sei o que você toma. Você vê o seu crush ou sua crush, você vai de forma abrupta para falar com ele ou com ela? Não, né? Tem todo um procedimento. Primeiro você troca olhares, dá uma acenada, vê se tem alguém conhecido, dá uma stalkeada. Você tem todo mundo tem a sua metodologia de como se aproximar, de como fazer o contato. Aqui no mundo do Power BI é exatamente a mesma coisa. Você não relaciona as tabelas de qualquer forma. Tem um procedimento que você deve fazer para que o relacionamento, essa conexão seja feita de forma 100% efetiva, tá? E isso são as propriedades. Quais são as diferenças entre essas propriedades? O que significa cardinalidade? Cardinalidade é o grau de relacionamento existente entre duas tabelas. Por exemplo, vou vir aqui para o nosso... Cadê relacionamento? Tá aqui. Relacionamento tabelas. Pronto. Abri aqui nessa... Deixa eu ver se está mostrando certinho. Pronto. Abrindo aqui essa fotinha, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que a tabela 1 relaciona com a tabela 2, que a tabela 2 relaciona com a tabela 3. Observe que os dados que estão em cada linha dessa tabela, vou dar até um zoom aqui para que vocês consigam ver, os dados existentes em cada tabela, na coluna em amarelo, eles são únicos, eles não se repetem, tá? Segundo eu estou vendo aqui nesse pequeno espectro de dados que está disponibilizado na foto, eles não se repetem. Então, o que você consegue ver? Eu consigo ver que cada item de uma tabela se relaciona com cada item da segunda tabela. Então, o relacionamento é único, é de 1 para 1. Olha o que eu estou falando, relacionamento de 1 para 1. E isso é a forma como as tabelas se relacionam, tá? É a cardinalidade. Vamos imaginar no segundo cenário que aqui nessa tabelinha bonitinha, o que é que podia ter? Se aqui tiver 1, aqui tiver 1 e aqui tiver 1, esquece esse número que está aqui, vamos esquecer esse número que está aqui. Tá vendo que eu sou péssimo de desenho, né? 1, 1 e 1. E vamos imaginar que aqui tem 1 também. O que é que vai acontecer? Esquece esses números que estão aqui embaixo que eu estou marcando o X. Esse número aqui, ele vai ter que se relacionar com essa tabela, com essa coluna. Então vai ser um relacionamento de 1 para muitos, porque cada item dessa tabela existe a possibilidade de ter muitos itens nessa outra tabela. Então o que é que você está vendo? Que a primeira propriedade e a propriedade que eu acho mais importante aqui para você fazer um relacionamento coerente é a propriedade de cardinalidade, que é como essas tabelas se relacionam, sacou? Então aqui nesse caso você está vendo um relacionamento de 1 para muitos, um item de uma tabela se relacionando com muitos itens de uma segunda tabela. Vou voltar aqui agora, fechar essa fotinha. Vamos vir aqui para o Power BIzinho. Então, aqui, o primeiro exemplo que eu dei é de 1 para 1, relacionamento de 1 para 1, um item de uma tabela se relacionando com um item de outra tabela. Relacionamento de 1 para muitos, que foi o segundo exemplo que eu dei, um item de uma tabela se relacionando com muitos itens de uma outra tabela.
De muitos para muitos, que é um relacionamento extremamente perigoso, que é um tema para a gente fazer em uma live só separada, tá? Que é muitos itens de uma tabela se relacionando com muitos itens de outra tabela. E muitos para um, que é o contrário de um para muitos, tá? Então você vê que existem 4 formas de relacionamento, 4 formas de abordagem. Igor, quais são os relacionamentos que eu mais uso? Eu digo que vai depender muito do negócio que você está analisando e do problema em questão. Só que um asterisco que eu abro, um parêntese que eu abro aqui agora, é que o de muitos para muitos, pouquíssimas vezes você vai precisar utilizar, tá? Só em casos muito específicos. De forma geral, os 3 primeiros aqui vão te atender, beleza? Então, primeira propriedade, cardinalidade. A segunda propriedade que eu tenho para falar é a de direção do filtro cruzado. O que é a direção do filtro cruzado? É simplesmente, de forma mais básica possível, a direção em que o filtro se propaga. E para poder mostrar isso para você, eu vou cancelar e vou vir aqui, tá? Dá um zoomzinho bonitinho. Deixa eu ver aqui como é que tá esse zoom. Dá um zoomzinho bonitinho. Olha para isso daqui. Você tá vendo que essa tabela, ela tá relacionada com essa. Ó a setinha, a direção que a setinha tá. A setinha, ela tá fazendo isso daqui, ó. Qual a direção do filtro cruzado? Vamos chamar essa aqui de tabela X e essa aqui de tabela Y. O filtro, ele se propaga de X para Y. Essa é a direção do filtro cruzado. É a direção em que o filtro se propaga. E em que momento isso é importante? Isso é importante porque quando você for criar um gráfico, já vou falar nisso quando eu for falar sobre tabela dimensão e tabela fato. Quando você for criar um gráfico e você for filtrar esse gráfico, você vai filtrar sempre toda a vida do lado em que o filtro se propaga. Por exemplo, como eu te disse aqui, que o filtro se propaga de X para Y, você sempre vai filtrar o seu gráfico a partir do lado X, porque é a direção em que o filtro se propaga. Essa é a ordem lógica das coisas, certo? Então, essa é a segunda propriedade que você vai precisar saber para poder fazer os seus relacionamentos de forma efetiva e não ficar sofrendo aí quando você estiver fazendo seus projetos de BI. Beleza? Igor, qual é o terceiro relacionamento? Vou voltar aqui para poder mostrar, para você clicar aqui em editar, né, que é mais rápido. Pronto, você também pode editar os relacionamentos. O que é que você tem aqui? Você tem essa opção aqui de ativar este relacionamento. Se eu der um clique aqui, ó, desmarquei e der um OK, olha o que vai acontecer. Cadê? Pronto, aqui, dá um zoom. Esse relacionamento que está tracejado aqui no vídeo, ele está inativo, tá? Então, uma terceira propriedade muito importante dos relacionamentos é o filtro está ativo ou não está ativo? Porque a tabela pode estar relacionada, tá? Ela pode estar relacionada, mas o relacionamento pode não estar ativo. Qual é o impacto disso? Quando você for criar os seus gráficos, você não vai conseguir filtrar, você não vai conseguir ter interação entre os elementos que você quer, beleza? Então, isso é de extrema importância. Outra coisa que é de extrema importância é você saber que você só pode ter um relacionamento ativo por tabela, tá? Cada tabela só vai te permitir ter um relacionamento ativo. Vou ver se tem algum item de data aqui para eu poder relacionar. Não tem nenhum outro item de data, senão eu ia fazer um teste. Deixa eu ver aqui, esse aqui tem. Vou pegar esse relacionamento aqui e vou inativar ele. Vou deixar ele inativo, tá vendo? Esse relacionamento aqui tá inativo. E ele relaciona, deixa eu ver. Tá, pronto. Se eu pegar essa coluna aqui e relacionar com essa coluna, ele vai relacionar. Só que esse relacionamento está ativo, tá vendo? Linha sólida, vou dar um zoom. Linha sólida, tá vendo? E o outro está inativo. Se eu for ativar esse relacionamento, obrigatoriamente o outro vai se desativar. Ó, o que ele tá me falando, ó. Você não pode criar uma relação ativa entre as tabelas, porque um conjunto ativo e relações indiretas já existem. O que ele tá te dizendo? Cara, não posso, só posso ter um relacionamento por cada tabela. Existe uma formulazinha no DAX que permite com que você burle isso, mas é uma coisa mais avançada, não vou falar sobre isso nessa aula. Mas se você quiser saber, o nome dela é Use Relationship. Aqui, ó. Use Relationship. Esse é o nome da tabela, beleza? Tira um print da tela aí, você que está vendo a live agora ou está vendo através da gravação. Essa é o nome da fórmula DAX que permite com que você burle essa propriedade aqui de ter um relacionamento ativo só por cada tabela, beleza?